Fala pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo para o canal. Vamos dar uma olhadinha nas trades que rolaram hoje no EURUSD. Vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas. A gente ainda se encontra dentro desse range aqui, no gráfico de 4 horas, e hoje o preço tocou, né, na nossa última zona de demanda, no gráfico de 4 horas, e agora a gente vai observar o que ele vai fazer, se ele vai vir quebrar este fundo e vir quebrar este, ou ele vai fazer uma retração para testar essa zona de oferta e fazer sua continuação para baixo, ou talvez vir quebrar essa zona aqui, quebrar esta e vir testar essa zona aqui acima, né, quebrar este topo, quebrar este e vir testar acima. Partindo para o gráfico de 15, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente ainda se encontra dentro desse range principal, que seria este aqui. A gente está dentro desse range. E tudo que está aqui são estruturas internas, né? Estrutura interna, estrutura interna, estrutura interna. Isso aqui para mim não foi uma quebra de estrutura, como eu disse lá no vídeo anterior. E aí, partindo aqui, dando uma olhada mais para frente, ontem o preço de fato, deixa eu apagar isso aqui. Ontem o preço de fato quebrou esse último fundo aqui, seria este, consumiu essa liquidez, então tudo que estava aqui era um pullback do preço, e aí então o meu range começou a ser este, porque antes era este aqui, meu range era esse. Isso aqui foi um pullback, depois quebrou a estrutura, isso aqui foi um pullback, fez uma continuação do movimento, não quebrou, e aí depois ele fez uma aceleração de preço, não quebrou esse topo, e aí agora quebrou este último fundo aqui. Então hoje a gente estava trabalhando nessa região toda aqui, né, do gráfico, estrutura interna do gráfico de 15. Depois que o preço veio testar um break block dessa região aqui, o preço começou a fazer uma continuação do preço, porque qual é o movimento? Continuação, pullback, continuação, né? Na verdade é continuação, pullback e continuação. Aqui falhou, né, em criar, fazer uma continuação, né, ele deveria ter quebrado esse fundo aqui, ele não quebrou, fez uma aceleração, ele não quebrou a parte de cima, aí depois de fato ele veio quebrar esse último fundo aqui. Quando o preço, né, fez essa continuação e testou essa região aqui, esse aqui é uma zona de oferta no gráfico de 15 minutos, uma região de demanda, desculpa, no gráfico de 15 minutos. Por que eu falo que é uma região bem bacana? Foi uma região bem bacana, porque se a gente olhar aqui o que aconteceu ontem, o preço testou uma zona de demanda do gráfico de 15, fez uma expansão, fez um pullback, fez uma expansão quebrando estrutura, e aí qual é a origem, qual foi a zona que deu a origem da quebra de estrutura? Foi esta zona aqui, porque ó, o preço fez uma tentativa de pullback, fez uma tentativa de alta, fez um pullback, falhou, né, aliás, de quebrar esse topo, aí depois de fato ele quebra. Então tinha deixado essa região aqui, e depois que ele quebra aqui, qual é a teoria? O preço vir testar e fazer a continuação. E se a gente for traçar uma Fibonacci aqui, ele não chegou nos 50%, né? Então ele poderia vir testar essa região mais para frente. E aí hoje, no range asiático, na seção asiática, ele deixou liquidez aqui em cima. Ele não consumiu essa liquidez, o preço veio testar aquela região. A entrada deu no gráfico de 5 segundos, então se a gente for 15 segundos, aliás, se a gente for aqui no gráfico de 15, depois que o preço testou a zona de oferta aqui do gráfico de 15, a zona de demanda, desculpa,
O preço quebrou, né, essa última zona de oferta. Qual a expectativa? Do preço vir fazer o pullback e fazer a continuação. Não foi o que aconteceu, o preço fez um mini pullback, e aí fez uma, fez uma expansão, né, do preço e ele quebrou o último topo. E aí se a gente for analisar aqui aonde que foi a entrada, né, de fato, para mim a entrada foi aqui, ó. Depois que o preço quebra esse último topo aqui, o gráfico de 15 segundos, o preço faz uma alta, faz um pullback, tenta fazer uma alta novamente, né? Ele não consegue. Ele vem testar essa região aqui no gráfico de 15 segundos, aqui. Depois, de fato, ele quebra esse topo aqui, né? Isso aqui para mim só foi um consumo de liquidez, porque tinha topos iguais aqui, mais ou menos aqui, ó, topos iguais, consumiu liquidez, voltou, e aí depois de fato ele quebrou, né, deixou nessa região de oferta, de demanda, aliás, e veio para testar. Então aqui seria a primeira entrada do dia. Eu não peguei essa entrada porque estava muito cedo e esse horário eu estava saindo para trabalhar. Eu ainda não sou um trader full time, é um dos meus objetivos pro próximo ano, né? Pelo menos alcançar um resultado bacana e estudar mais para fazer o teste da mesa de 100 mil dólares. Depois que o preço, né, testa essa região, onde seria meu take, né? Quer dizer, onde seria um dos meus alvos, né? O meu alvo primário seria aqui, essa zona aqui, essa região aqui. Por que essa região? A gente não sabe, né, o que o preço vai fazer. Mesmo tendo liquidez aqui, o preço poderia vir só testar e cair, né? Então aqui seria o meu primeiro alvo, nessa região aqui. E o meu segundo alvo seria lá em cima, né, no topo. Lá no topo, exatamente lá no topo, porque a gente tinha uma zona de um POI de 15 minutos aqui, porque o preço tinha liquidez aqui em cima, então ele poderia vir e testar essa zona acima. Eu não recomendo ficar segurando muito a trade assim, porque a gente nunca sabe, né, até onde o preço vai, né? Então, a gente poderia deixar o nosso primeiro alvo aqui, o nosso segundo alvo aqui, e depois que você liquidar, sei lá, 50%, depois mais o restante, você deixaria mais um craquelado para até o POI lá em cima. E aí depois que o preço toca lá no POI, do gráfico de 15, consumindo essa liquidez, se a gente for observar aqui no gráfico de 30 segundos, o que o preço deixou aqui, ó, no gráfico de 30 segundos? O preço havia deixado essa última região dentro do POI de M15, no 30 segundos deixou esse pavio muito expressivo. Então, para mim, era uma região bem bacana, onde o preço poderia vir mitigar. E fora que ele deixou inducement aqui, indução, né? O preço não tocou para mitigar e cair, ele simplesmente parou aqui, né? Deixou esse topo igual e caiu. Então, para mim, tinha liquidez aqui. E aí, voltando lá na frente, na nossa região lá, depois que o preço toca lá, né, na região, vamos aproximar aqui, vamos olhar a partir daqui, ó, vamos fazer essa leitura. Eu vi muitas pessoas vendendo aqui, né, e faz total sentido vender aqui, porque o preço, de fato, ele mitiga o POI, né, faz uma retração, fazendo uma mudança de caráter, deixando inducement, e aí depois de fato vir mitigar aqui, isso faz total sentido para mim também. Só que o que me fez aguardar um pouco a mais para eu pegar essa trade foi, de fato, essa liquidez aqui, ó. Vamos partir aqui no gráfico de 15.
foi exatamente essa liquidez aqui, ó. Essa liquidez aqui. E também o que me fez aguardar mais um pouco antes de pegar a trade. Cadê aqui? O que me fez aguardar foi porque ele poderia vir mitigar, né, essa última região extrema aqui, né. E pelo outro fato de que o preço vinha numa aceleração muito forte, né, e depois ele deixou liquidez e depois de fato ele começou a inverter a estrutura, né. Então, o que eu fiquei aguardando aqui? No gráfico de 30 segundos, o preço fez um choque aqui, né, ele consumiu liquidez em cima, depois consumiu liquidez embaixo, ele formou um flip aqui, né, a gente tinha essa última região de demanda, o preço fez um flip e voltou na região de oferta, no gráfico de 30 segundos. Eu entrei no 1 minuto, né, eu fiz a leitura no 30 segundos, mas eu entrei no 1 minuto por conta do spread. O spread estava meio alto, não estava tão alto, mas acho que 3 pips, estava um pouquinho alto do que eu gosto. Então eu decidi deixar a minha ordem aqui, exatamente aqui, pelo fato desse inside candle. E deu quantos pips aqui? Um pip e meio, 2,5 pips, para mim tá ótimo esse valor. E aí depois, o que o preço fez? Deixa eu tirar isso aqui. Depois, de fato, o preço quebrou na estrutura de M1, porque a gente estava trabalhando dentro desse range aqui de M1, o preço inverteu a estrutura e depois, de fato, quebrou. Tinha essa zona aqui de oferta, o preço deixou liquidez, ele não voltou para consumir, depois quebrou a estrutura, então ele deu uma nova zona, deu uma nova zona de oferta, que foi esta aqui. Daria uma ordem aqui sim, mas o preço deixou liquidez aqui, então o preço poderia vir mitigar aqui e cair. Então, eu esperaria uma confirmação a mais, né, antes de eu entrar aqui. E vocês sempre tem que se perguntar quem está no controle, né, da situação. Nesse caso, quem estava no controle era a oferta, né, era demanda. Aqui, ó, demanda, tinha essa demanda. Aí aqui começou a esboçar sinal de fraqueza, né, do preço. Depois a oferta começou a ficar no controle, oferta, né. E aí quando o preço tocou lá, né, eu vi, poderia ter feito uma venda aqui, mas tinha que assumir o risco de que o preço poderia vir me chegar acima. E depois, né, deixou essa última zona de oferta, deixando liquidez aqui, né, o preço veio, deixou essa liquidez, voltou para testar. Essa entrada aqui deu no gráfico de 5 segundos, eu vi pessoal entrando nessa trade. Então, depois que o preço forma esse topo igual, ele veio, consumiu esse topo igual, então aqui mostra uma mudança de caráter, deixou essa última zona de oferta, o preço testou, né? E aqui caberia mais uma ordem, bem bacana. Vou voltar aqui, gráfico de 15. O meu take ficou exatamente aqui, no gráfico de 5. A gente tinha essa zona de demanda no gráfico de 5 minutos. Ué, não pegou? Demanda 5. Ué, não tá pegando. Por quê? O preço na seção asiática deixou essa região aqui de demanda, desculpa, essa liquidez aqui, e aí na seção de Londres o preço deixou mais liquidez, depois consumiu com esse pavio aqui, e aí fez uma retração, e aí fez a continuação, e aí quebrando esse pavio aqui, porque esse pavio ele consumiu a liquidez,
Então o preço, teoricamente, ele poderia ter vindo aqui e testar aqui, mas não aconteceu. Então o meu alvo estava aqui, pagou 1 para 16, bem bacana, a gente poderia ter deixado até aqui, mas como eu não sei, para mim isso aqui era uma zona forte, né, então o preço poderia vir aqui testar e fazer um pullback, uma correção do preço e depois cair, mas simplesmente ele ignorou, né, foi embora, testando a nossa região de 4 horas. Então a gente tem essa última zona aqui de 15, que ele pode vir testar, né? E eu acho que é isso. Não tem. Foram essas trades que aconteceram hoje. Essa aqui, a primeira, depois deu aquela que eu peguei. Tá até no meu Instagram. Pagou bem pra caramba. Pagou 1 para 16. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 1 para 16. Então deu essa trade aqui bem bacana lá em cima. E deu mais uma aqui também, bem bacaninha. Acho que pagou 1 para 7. Acho que é só isso, pessoal. Muito obrigado aí. Qualquer coisa vocês me chamam lá no direct, a gente troca uma ideia. Beleza? Até mais, pessoal.